Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Sulege Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 3641-2247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 2129-7791. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. IT Iluminação. Exclusividade e sofisticação. Avenida Filinto Miller, fone 3624-6188. Olá, começando mais uma edição do Programa Estilo. Olha, gente, é um programa realmente muito especial, porque nesse período de quarentena, de pandemia do coronavírus, às vezes nós todos, não vou nem dizer outras pessoas, porque eu também me enquadro nesse grupo, a gente acaba ficando mais irritado, um desespero às vezes de você dormir e acordar sem ver uma luz no fim do túnel, sem saber quando isso tudo vai passar, quando a gente vai voltar ao normal, ao novo normal, e quando a gente se vê apegados à comida, dormindo de forma errada, sem rotinas, até no nosso home office dentro de casa também. Por isso, nós convidamos a doutora Rafaela Ontar, que é psiquiatra, e vai dar muitas dicas pra gente de como passar por essa fase toda, às vezes ilesos, falar pra gente sobre números também de depressão, dicas para saber se a gente está passando por essa doença, né? Como realmente você acabar tomando um remédio específico ou então uma ajuda, né, dentro da sua casa mesmo, para poder passar por essa fase ileso. Realmente é um programa muito especial, então não saia daí. O Programa Estilo de hoje está aqui no Mirante das Águas e a gente vai receber com muito carinho e com todos os cuidados a doutora Rafaela Ontar daqui a pouquinho, porque o Programa Estilo, é claro, já está no ar. Labeled insane, lost in our days, but we live and we pray for lightning to strike us down with the lights and sound. We were left in haze, now we're lost and we're found. It's fucking cold, I don't wanna go outside. De volta com o Programa Estilo, eu continuo recebendo a doutora Rafaela Ontar, que é psiquiatra, e é um momento muito oportuno, gente, porque a gente que está vivendo essa pandemia toda, esse momento de quarentena, eu estava dizendo até dia desses agora no programa, já são quase 4 meses, ou um pouco mais, né, que a gente, na grande maioria dos trabalhos, as pessoas precisam ficar em casa, algumas outras ainda estão driblando isso tudo, estão se reinventando também, mas acaba mexendo muito com a cabeça de todos nós, né? É tão complicado você ir dormir, aí você acordar sem ter uma luz no fim do túnel, sem saber o que vem por aí. O que você está sentindo como psiquiatra, doutora? Os seus pacientes, qual que é o anseio deles? Qual que é, na verdade, as grandes dúvidas? Quando eles buscam o seu consultório hoje, no momento da pandemia, quais são hoje as grandes dúvidas dos pacientes? Olá a todos, olá Herbert, muito obrigada primeiramente por estar aqui no seu programa, maravilhoso. E assim, a gente está vivendo toda essa situação, né, Herbert? Eu acho assim que essa pandemia, ela escancarou a nossa vulnerabilidade em pouquíssimo tempo. É verdade. Então, assim, as pessoas tiveram de repente que mudar as suas vidas, as suas rotinas, do seu trabalho, de estudos. Sim. E tudo isso nos tirando do eixo definitivamente, acarretando muita ansiedade, muita angústia, problemas de sono, de alimentação, Sim. né? Eu até brinco com os meus pacientes porque, assim, eles vão no consultório falando, eu tô com compulsão alimentar, eu não tô dormindo, o que eu faço? Muitos prazeres foram nos retirados, né, Herbert? Porque assim, a gente não pode aglomerar, a gente não pode ir para casa de ninguém, a gente não pode ir para festas. Nossa, do dia para noite a gente parou de fazer tudo aquilo que a gente... Né, até para sair de casa a gente precisa de autorização, para ficar com o carro fora de casa a gente precisa de autorização. Justamente. E quando a gente imaginava que o papel do prefeito, como da prefeitura, era organizar e administrar os impostos da nossa cidade e as contas da nossa cidade, teve um momento que quando a gente se viu, o prefeito estava, na verdade, cuidando da nossa vida, né, dizendo que a gente podia fazer o limite de horário, o limite de tempo. Sim. Isso mexe muito com a cabeça de todo mundo, né? Sim, isso impactou muito na nossa saúde mental, Sim. né? Foi extremamente agravada. Até para pessoas que não tinham problema psiquiátrico, Sim. estão procurando mais o consultório, os atendimentos. Uma coisa até para a gente falar para as pessoas, o que é normal e o que é patológico.
É verdade. Né? Quando que você procura ajuda? Vem cá, só voltar um pouquinho no tempo. Antes até mesmo da quarentena e da pandemia iniciar esse novo normal aí que a gente está tendo que viver agora, os dados e os números de pessoas em depressão e pessoas com problemas psicológicos já era muito grande. Já era né? muito grande. Como estão essas pessoas que já tinham esses problemas mentais antes, doutora? Elas continuam se tratando? Piorou? Como que está aí? Como que tá esses números todos? Isso é muito interessante a gente tocar nesse assunto, Herbert, porque assim, as pessoas que já tinham um tratamento prévio, psiquiátrico, psicológico, se agravaram. Sim. Tá? Muitos retornaram, até alguns pacientes que já estavam de alta retornaram ao atendimento. Isso. Pessoas com síndrome de pânico, toque, depressões mais graves, ansiedade. E pessoas que não tinham histórico de tratamento estão procurando mais ajuda psicológica. Acontece também das pessoas, doutora, eu pelo menos acho que eu já passei por isso umas 300 vezes. Às vezes a gente não tem o vírus, a gente não pegou a Covid, mas a gente começa a ter todos os sintomas psicológicos. Somatizar os sintomas. Não é? Eu imagino eu com calafrio, aí eu acho que eu já tô com febre, aí eu vou lá, gente, não é febre, eu meço, não é febre, mas eu acho que o psicológico da gente, de ver tantas informações negativas, tantos números assustadores, tantas pessoas doentes, acho que a gente acaba, né? Sim, é até interessante isso. Eu tenho pacientes que às vezes os clínicos encaminham pra gente, porque eles vão nos clínicos com sintomas de estar com uma sensação de falta de ar. Olha só. Mas que na verdade não é Covid, não é vírus. Você não tem nada, não calma. Tem nada. É psicológico. E acaba encaminhando, é psicológico, é um ataque de pânico que você teve, uma crise de pânico, procura o psiquiatra. E aí tem um outro detalhe, né, doutora? Ainda tem aquelas pessoas que têm as perdas na família, Sim. né? Aquelas pessoas que perdem um parente. O luto, né? O luto também, que, nossa, é muito difícil, Sim, né? É muito difícil. É muito difícil. Realmente, essa pandemia nos pegou de surpresa e está afetando muitas pessoas. E pelos estudos que a gente avalia, né, dos e-mails que a gente recebe, da Associação Brasileira de Psiquiatria que eu faço parte, nós temos uma preocupação com pós-pandemia também. Sim. Isso vai acarretar muito mais doenças psiquiátricas. Eu estava lendo um dia desses que crianças que hoje estão presas dentro de casa, às vezes que moram em condomínios fechados ou em apartamentos mesmo, elas precisam de um pouquinho mais de liberdade, às vezes de sair de casa, né? de espaço, porque hoje elas podem não ter esses problemas mentais, mas futuramente vão acarretar esses problemas todos, né, doutora? Sim, isso também é importante, Herbert, até para os pais que estão nos assistindo, as famílias que estão mais em casa, com uma conexão familiar intensa. Por um lado é bom, né? Eu acho que uniu bastante a família, pessoas que não tinham tempo de almoçar juntos, né? De ler, de cozinhar, né? Acabam Cada até um criando... almoçava no horário, né? Não reunia a família, Sim, não né? reunia. Então, assim, eu acho que as pessoas têm até que buscar um lado positivo. Verdade. Né? Seja a situação qual for. Eu falo isso para os meus pacientes. Ser otimista, ter pensamentos positivos, isso faz com que a pessoa veja o problema de uma forma mais passageira, controlável. Engraçado que antigamente todos nós reclamávamos da falta de tempo e hoje a gente reclama do excesso de tempo. Como lidar então com esse excesso de tempo, doutora? Tem uma dica para o pessoal de casa? Sim. Então calma, conta daqui a pouco. Vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho com a doutora Rafaela Untar, que está dando um monte de dicas para a gente. Com certeza é um programa muito especial. Não saia daí, até já. Labeled insane, we play in the rain. We wait and we pray for lightning to strike us. We're blinded. De volta com a doutora Rafaela Untar, que é psiquiatra, e nós estamos abordando esse tema que está tão em evidência, que é a quarentena, a pandemia do coronavírus também, né? Que às vezes a gente se vê tão perdido no tempo, né? E essa palavra reinventar, às vezes se torna tão difíceis para certas pessoas, porque não é fácil, né? Você deixar de fazer aquilo que você ama há tantos anos e você ter que fazer encarar uma profissão nova ou novos objetivos também. Acho que não é tão fácil assim. No último bloco, eu encerrei o nosso bloco pedindo para a doutora dar algumas dicas para a gente de como driblar, né, esse momento tão difícil. Tem algumas dicas, doutora? Sim, temos.
Bom, eu acho que o primeiro passo, assim, para a gente começar a se adaptar, porque é uma fase nova que a gente está vivendo, então a gente teve que se readaptar. Então, assim, o primeiro passo que eu falo muito nas minhas redes sociais, no meu Instagram, nos meus atendimentos, é tentar estabelecer uma rotina, tanto quanto possível, gente. Precisa, tá? A gente precisa ter um horário para dormir. Sim. Né? Tem tanta gente em home office que acaba, porque está em casa, trabalha até 2 horas da manhã, aí acorda mais tarde, almoça 2 horas da tarde. O trabalho não rende também, né? Sim, sim. Então a gente precisa estabelecer essa rotina, claro, tanto quanto possível. Sim. Né? Que eu acho que é o primeiro passo, porque quando o indivíduo, Herbert, não tem uma rotina pré-estabelecida, o que acontece? Ele se descompensa, se desalinha. É verdade. Tá? E o cérebro entende isso. Eu falo até para os pacientes, acorda, tira o pijama, vista-se, mesmo que esteja em casa. Se arruma para ficar em casa, gente. Isso, mesmo que esteja em casa, vista-se para tomar seu café da manhã, para fazer seu home office, seus estudos à distância aí nas faculdades. Então, eu acho muito importante. Claro que, como a gente estava falando, tudo isso intercalado com momentos de relaxamento. Atividade física, meditação. Para quem faz terapia, continue ou comece a fazer, certo? Faça atividades lúdicas com as crianças, né? Isso é muito importante, até para criar memórias afetivas nela. Até porque a gente pensa que é difícil só para os adultos, mas é muito difícil para as crianças também, né? Porque as crianças não têm o hábito de ficar tanto tempo assim com os pais em casa, né? Então, quando você, inclusive eu entrevistei esses dias uma profissional também, que deu uma dica para os nossos telespectadores, que é para tomar muito cuidado e se policiar, os pais principalmente com as crianças, porque quando você acordar, você está chamando a atenção do seu filho o dia inteiro. Da hora que ele acorda, você briga porque não forrou a cama, aí você briga porque não escovou o dente, aí briga porque não tomou banho, aí briga porque não sentou direito para almoçar. Acaba ocasionando um ambiente já desfavorável. Muito pesado, né? É complicado. E até para psicológico da criança também, né, doutora? Sim. Daqui uns anos, por exemplo, a gente vai lembrar de 2020, nós adultos, a gente como vai ter história para contar, um ano muito difícil, realmente muito delicado, um ano muito triste. Mas e as crianças vão lembrar do quê? É verdade. De momentos de que ela cozinhou, aprendeu a cozinhar, né? Que ela dormiu com o pai ali contando uma história que não tinha antes, almoçando juntos, fazendo atividades juntos. Então, acho importante isso. Doutora, me tira uma dúvida, o pessoal de casa deve estar se perguntando, qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Bom, na verdade, o psiquiatra é médico, tá? Quem prescreve uma medicação, por exemplo, que é o faz médico. Um tratamento, por exemplo. Isso, é o médico psiquiatra. Mas nós andamos juntos com a psicologia, né? Como se fosse um casamento mesmo. Um precisando do outro. Porque a terapia é muito importante também para o tratamento. Quando eu sei que eu preciso procurar um psiquiatra? Certo. Pergunta importantíssima, Herbert, aí para o pessoal. Quando que a gente procura ajuda psicológica, tanto de um psicólogo como de um psiquiatra? Quando existe sofrimento. Quando existe um sofrimento psíquico. É claro que todos esses sentimentos de angústia, preocupação, você perder uma noite de sono um dia ou outro por conta da situação que a gente está vivendo, isso é extremamente normal, né? Estar preocupado com o que vai acontecer, quando a vacina vai chegar, quando nós vamos sair dessa quarentena, certo? Então, isso é extremamente normal. Agora, essa compulsão por comer, por exemplo. Virou porque prazer, a gente acaba né? se apegando a alguma coisa, né, doutora? Isso, virou. Na verdade, eu falo que a comida virou o prazer. O que a gente vai cozinhar hoje de gostoso, né? As pessoas estão engordando mais, estão mais compulsivas, mas porque realmente virou o nosso prazer. Calma, não é um problema você ficar mais gordinho, né? Não pode ir na piscina, não tem que mostrar o corpo. Então, depois a gente corre depois atrás a gente vai pra academia, deixa abrir as academias, né? E aí as pessoas acabam se desesperando. Eu vivi em pânico no início, porque a gente está acostumado a trabalhar em eventos, ter essa rotina, como a doutora mesmo disse, e eu achei fantástico a sua dica, porque a gente imaginou que quando começou a quarentena e a pandemia, a gente ia acabar com a nossa rotina, quando na verdade a gente precisa criar uma rotina nova, não é mesmo? Reinventar. É verdade. Doutora, eu vou para o intervalo comercial mais uma vez.
e a gente volta daqui a pouquinho e ainda conversando sobre... eu gostaria que a senhora, inclusive, desse mais algumas dicas para as pessoas também, porque hoje, nesse desespero todo em casa, todo mundo pensa que precisa do médico, ou seja, para curar o coronavírus, ou seja, para não morrer de depressão, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas estão desesperadas. É o que eu disse esses dias para alguns amigos. Falei, gente, ou as pessoas vão morrer de coronavírus, ou elas vão morrer de depressão, ou elas vão passar fome. Então, a gente precisa realmente criar essa rotina diferenciada para que a gente possa passar por esse período, porque como tudo na vida, vai passar, né, doutora? Sim, se Deus quiser. A gente vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta com o programa Estilo, nós continuamos recebendo hoje a doutora Rafaela Ontar, que é psiquiatra. Doutora, dos 2 últimos blocos do programa, nós tocamos no assunto da depressão. A gente estava falando sobre essa doença que cada vez mais, infelizmente, ela está crescendo e acho que não tem uma idade, né? Não tem, todo mundo, né? Desde o do mais jovem até o mais idoso. Sim, hoje em dia crianças e adolescentes estão sofrendo bastante. Sim. O índice de tentativas de suicídio em adolescentes cresceu de uma forma muito exagerada, triste, né? Muito triste. E a nossa maior preocupação é essa, né? Sim. A pessoa... Doutora, como que um paciente, como que uma pessoa normal, né? Ela sabe que ela está em depressão? Quais são os principais sintomas, por exemplo? Então, como eu te disse anteriormente, agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, uma situação bastante estressante, ter alguns momentos de tristeza, de desânimo... É normal. É normal, né? A gente está vivendo uma situação atípica, inédita, delicada, então é normal. Agora, quando isso se intensifica, Herbert, essa tristeza acaba se intensificando, a pessoa não dá conta de sair da cama, falta de energia... Começa a não conseguir se concentrar no seu home office, nos seus estudos, insônia todos os dias, certo? São todos sintomas depressivos. Né? Até o problema da insônia é um caso muito grave, né, doutora? Porque a falta de sono, de você dormir bem, acarreta não só a depressão, por exemplo, como diversas outras doenças, né? Isso, acarreta diretamente no seu humor, no seu outro dia, em outras doenças. Uma dica que eu dou para os pacientes e para todo mundo que está nos assistindo é a questão da higiene do sono. Já ouviu falar? Não, como que é, Higiene doutora? do sono. É você ir para a cama, apagar tudo, todas as luzinhas, às vezes até aquela luzinha do ar-condicionado, da TV, sabe? Desliga tudo. Ambiente tranquilo, silencioso, sem celular na cama, tá, gente? Cama foi feita para dormir. Então, sem celular, sem tablet... Tá? Vamos relaxar. Verdade. Tá? Porque a produção de melatonina começa a aumentar. Sim. Na nossa glândula pineal. Então, o sono começa a vir. Então, para quem sofre de insônia, não uma insônia grave, claro, né? Que aí vai ter que procurar uma ajuda, talvez até de um medicamento. Mas para as insônias leves, até de pessoas que estão mais ansiosas agora, essa higiene do sono ajuda muito. Doutora, tem algum floral, algum chá ou alguma coisa que a pessoa... Recomendo chás calmantes, de erva cidreira, camomila, tá? E tentar jantar um pouco mais cedo, né? Porque não adianta, você tem... senão você aumenta a pressão intraabdominal e isso também ajuda a não pegar no sono. Você vai acabar de almoçar e vai deitar na cama, você não vai conseguir dormir. Isso. Atrapalha também, né, doutora? Atrapalha. Deixa eu dar uma dica rapidinho, então, para vocês que estão nos vendo agora, gente, que é o delivery aqui do Mirante das Águas. Hoje eu tô recebendo a doutora aqui nesse espaço maravilhoso. É um paraíso aqui, né, doutora? É, maravilhoso. Mas, infelizmente, as pessoas não estão podendo vir aqui agora, nesse período da quarentena. Então, a dica é que vocês que estão nos vendo agora, tá com uma vontade de comer uma pizza gostosa, aquele pacu recheado aqui do
Mirante das Águas, ai gente, tô falando salivando. Ou então todos os outros pratos que tem aqui, entre em contato agora pelo telefone 3682-6130 ou entre no Instagram do Mirante das Águas, que é o @Mirante das Águas MT, e você vai escolher o prato que você quiser. Muito rapidamente vai chegar na sua casa, com todo o carinho, todo o conforto, todos os cuidados desse período da quarentena, que o Mirante vai mandar até na sua casa. Então não se esqueça, deu aquela fome, tanto na hora do almoço, quanto também na hora do jantar, até às 11 da noite, você pode pedir o seu prato predileto aqui no Mirante das Águas. Não esqueça então, 3682-6130 e @Mirante das Águas MT. Doutora, nosso tempo está quase acabando, mas eu gostaria de frisar aqui para o pessoal de casa também, é que nesse momento de pandemia e de quarentena, tem um lado bom nessa história toda, né, doutora? As pessoas estão mais solidárias, e tem uma palavra que está em vogue agora, no momento, que é a empatia, não é? Sim. Bom, empatia significa se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Experimentar as sensações ou emoções do outro, ou então pelo menos tentar compreender, né, Herbert? E eu acho que isso é o lado bom da pandemia. As pessoas estão mais solidárias, estão pensando mais nas outras, né? Eu sempre dou o exemplo da máscara, né? Aqui a gente não está usando, mantendo uma distância, porque senão as pessoas não iriam compreender a nossa conversa. Então, eu acho assim, colocar máscara quando você sai, você está cuidando de você, da sua família e pensando nos outros. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, o álcool gel sempre praticar, na mão. justamente, é praticar empatia. Faz bem para a saúde mental. Doutora, eu sempre aprendi com os meus pais e eles sempre disseram, quando você achar que você está na pior, pense que existe pessoas que ainda estão piores do que você. Então, nesse momento, às vezes, ao invés de você achar que está em depressão ou quiser cair, achar que não vai conseguir levantar, pensa que é o momento de você se levantar sim e tentar ajudar outras pessoas que estão, infelizmente, piores do que a gente. Eu acho que a gente tem que tirar o lado bom, sim, dessa situação toda, por mais difícil e triste que seja, Herbert. Vamos ver alguma coisa, nem que seja para crescermos, evoluirmos, nos reinventar, né? Então... E a boa notícia, gente, é que pelo menos eu tenho visto muito, é que antigamente a gente via as pessoas mais solidárias apenas na época do Natal, né, doutora? Sim, e agora as pessoas estão, né, nesse período todo, estão cuidando mais um do outro, arrecadando alimentos, doando. É muito bonito, gente. Doutora, obrigado pelo seu carinho, por ter vindo hoje aqui no programa, dividido essas dicas todas com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar um monte de gente que está nos vendo agora. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Deixa eu dizer, gente, que desde o início do programa, o nosso editor está colocando aqui no vídeo as redes sociais da doutora Rafaela, para que você possa ter esse contato com ela. Corre lá no direct, manda sua pergunta também. É uma consulta, aproveitem, gente. Sim, à disposição. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Sulege Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 3641-2247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 2129-7791. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. IT Iluminação. Exclusividade e sofisticação. Avenida Filinto Miller, fone 3624-6188.